Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, centro que fica situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do Livro dos Médiuns, e hoje nós vamos estar estudando sobre o capítulo 22, Mediunidade dos Animais. Antes a gente vai fazer aquela leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, depois a nossa prece para podermos iniciar o estudo. Então vamos lá. Auxílios do Invisível. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Está em Atos, capítulo 12, versículo 10. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual. Não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo, embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, e nos círculos protestantes por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos na prisão. Caminha ao lado do mensageiro ao longo de uma rua. Contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Essa exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicia o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Então vamos elevar o nosso pensamento, dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, estudando, com esse estudo aprendendo. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui fazendo amigos, ajudando-nos uns aos outros, colaborando uns com os outros nesse aprendizado, nesse processo de evolução. Pedimos ao Senhor que possa amparar a cada coração aqui presente, envolvendo a todos em tua luz, em teu amor, renovando a esperança, a paz, a fé em cada um. Mas que nós, Senhor, possamos nos esforçar diariamente para cultivarmos as virtudes, cultivarmos melhores hábitos, para nos aproximarmos de Ti, através da vontade e do esforço que nos fazemos para nos melhorar. Muito obrigado por tudo, Senhor, que a paz esteja com todos hoje e sempre, graças a Deus. Então vamos dar aqui boa noite a Cristina Lúcia, boa noite a Rita Maria, boa noite ao Eduardo Mesmer, boa noite a Esther Risuto, ao Flávio Melo, a Silvia Lanes, a Aline Amorim, ao Renato Mairink, ao Alessandro Souza, a Ana Lúcia, ao Tiago Trigo, ao DJ Fael, a Fernanda Ferreira e a Dona Leovaldo. Uma boa noite a todos. Todos sejam muito bem-vindos ao estudo da noite de hoje. E a gente vai começar com a Ludmila, que vai começar falando conosco sobre o tema o instinto e a inteligência. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco agora e sempre. Bom, capítulo de hoje, nós vamos estudar sobre a mediunidade nos animais, né? Será que os animais, eles conseguem perceber a presença dos espíritos? Se conseguem perceber, será
que os espíritos conseguem se comunicar através dos animais, né? Como que isso ocorre? Mas antes da gente partir propriamente para esse assunto, a gente vai falar um pouco sobre o instinto e inteligência, que é uma introdução mesmo, para depois a gente abordar a mediunidade entre os animais. Então, quando a gente vai lá na Gênese, no início, né, lá no capítulo 3 da Gênese, tem uma parte que fala especificamente sobre esse assunto do instinto e inteligência. E aí a gente quer saber, né, qual a relação do instinto com a inteligência, aonde que começa um, aonde que acaba outro, será que o instinto ela é uma inteligência rudimentar ou não? Né? O que nós devemos seguir, se é o instinto ou a razão? Então, sobre isso que nós vamos abordar um pouco agora nesse início. Então, a gente sabe que o instinto ela é uma força oculta que ela nos impele a fazer algo. E não necessariamente a gente reflete sobre aquilo que a gente está fazendo. A gente simplesmente faz, independente do nosso desejo. Então, por exemplo, as plantas, né? As plantas elas possuem um instinto. O girassol ele se volta para o sol até para poder facilitar o seu processo de fotossíntese, né? Ele capta energia solar e à noite, eu estava estudando um pouco sobre o girassol, nem sabia disso, eu vi que o girassol à noite, né, na madrugada, ele já se vira na direção onde o sol vai nascer, justamente para poder pegar mais essa energia solar. Então, o girassol ele não pensa assim, hoje o sol vai nascer, então já vou aproveitar e vou virar para cá. Né? Ou então, hoje eu não quero, hoje eu acordei de mau humor, não quero virar em direção ao sol. Não, ele vai por instinto. Né? Mesma coisa com relação aos animais, o João de Barro, por exemplo. Né? Ele constrói a sua casinha lá de barro, né? E a casinha, se a gente parar para ver, ela tem todo um padrãozinho, né? É feita com o barro, tem uma proteção antes de você entrar na casinha ali, justamente para proteger aquela parte do ninho. Então, tem toda uma padronização que se faz tanto do animalzinho que fica lá na região sul, como na região sudeste. Né, são todos do mesmo jeito, eles agem por instinto, eles não têm a vontade própria. Nos mamíferos, né, a amamentação, a alimentação dos bebês, né, também eles já vão junto à mamãe para poder se alimentar, também por instinto. Né? E a inteligência, ela se difere, porque na inteligência você raciocina, você pode escolher se você quer ou não fazer aquilo. Né? Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 73, há a seguinte pergunta: o instinto é independente da inteligência? E a resposta dos espíritos é não, não necessariamente, porque é uma espécie de inteligência. O instinto, ela é uma inteligência não racional, e é por aí que todos os seres provam as suas necessidades. Então, como que a gente pode distinguir quando começa a inteligência e quando termina o instinto? Como é que a gente sabe, né, onde um para e o outro começa? Os espíritos explicam para a gente que, na verdade, é difícil a gente estabelecer isso, porque isso se confunde, porque nós utilizamos as duas coisas. A gente vai saber a diferença entre um e outro de acordo com os atos. Né? Por exemplo, nós utilizamos o nosso instinto, nós seres humanos, para algumas coisas. Né? Por exemplo, o bebê recém-nascido, ele chora, ele mama, ele não raciocina, né? O bebê, quando a gente pega o recém-nascido no colo, ele já quer mamar, ele já volta a boquinha em direção ao seio da mamãe, né? Ele já sente o cheirinho da mamãe. Nós, quando respiramos, a gente simplesmente respira. A gente não pensa assim, agora eu vou puxar o ar, eu vou inspirar, eu vou encher o ar de pulmões, né? Agora eu vou expirar. Nós não pensamos, eu vou piscar os olhos, né? Agora eu vou piscar os olhos e daqui a 30 segundos eu vou piscar os olhos novamente.
Então, nós não agimos assim, né? Nós agimos sobre instinto. E a partir do momento que a gente passa a raciocinar sobre isso, né, é bem interessante, porque o livro a Gênesis dá o exemplo com relação a andar. Né? Quando nós andamos, nós também andamos de uma forma instintiva, nós não pensamos naquilo que nós estamos fazendo. Só que uma forma assim, interessante de exemplificar o instinto e a inteligência seria, por exemplo, quando nós possuímos alguma dificuldade na marcha. Nós andamos sim, mas nós estamos utilizando a nossa inteligência quando nós pensamos. Bom, né, principalmente aquelas pessoas que têm algum problema na marcha, né, elas pensam assim: eu vou pisar agora com o pé direito e eu vou focar minha força aqui nessa perna. Agora eu vou devagar para não cair, eu vou pisar com o outro pé esquerdo. Aí, nesse momento, nós estamos aliando o instinto à nossa capacidade de pensar, porque nós temos a opção de escolher. Se eu não quiser, eu não vou andar. Ou então, se eu estou vendo um buraco na minha frente, eu posso simplesmente dar a volta, ou eu posso pular esse buraco, ou eu posso resolver ficar parada. Então, a partir do momento em que eu estou dando esse comando, que eu tenho essa capacidade de decidir, eu já estou agindo conforme o meu processo de inteligência, a minha capacidade de pensar. Na questão 75 do Livro dos Espíritos, né, ele diz o seguinte: é verdade, né, é exato dizer que as faculdades instintivas elas diminuem de acordo com o aumento dessa faculdade intelectual, né? Ou seja, quanto mais eu raciocínio, menos eu ajo por instinto. E aí os espíritos falam para a gente que não, isso não acontece. A diferença é que a gente age com a razão, a gente tem o livre-arbítrio, mas o instinto ele continua ali presente. A gente pode anular, a gente pode apagar, afastar, né, essa ideia instintiva, mas ela continua conosco. Né? Exemplo, né, tem até um exemplo também citado na Gênesis, é o instinto maternal. Né? Nós temos o instinto maternal, que é aquele instinto de proteção, principalmente com relação aos bebês pequenininhos. Mas eu posso utilizar ou não esse instinto. E por que razão, né, o instinto ele é considerado infalível e a razão não? Os espíritos já explicam para a gente, justamente por causa do nosso livre-arbítrio. Então, se eu tenho a opção da escolha, eu escolho de acordo com os meus sentimentos. Então, se eu sou uma pessoa que uso, né, das minhas emoções negativas, eu posso tomar uma decisão baseada nos meus pensamentos negativos ou nos meus pensamentos bons. Então, o livre-arbítrio ele é muito bom porque eu posso escolher, mas cabe a mim a decisão dessa escolha, seja ela positiva ou negativa. E aí Allan Kardec pergunta, né, no livro dos Espíritos, bom, então se eu tenho livre-arbítrio e eu posso escolher entre o bem e o mal, e no instinto eu não posso escolher e ele me ajuda, não seria ideal então que eu agisse somente por instinto? Né? Já que eu posso fazer as coisas erradas, é melhor que eu haja por instinto. E aí os espíritos respondem sabiamente assim: o homem que só agisse pelo instinto seria comparado a uma criança adormecida, né? que adormeceria a sua inteligência, seria comparado a uma criança que utiliza-se do andador e não utiliza dos membros para poder se locomover. Então, o ideal, de acordo tanto com a Gênese quanto com o Livro dos Espíritos, é que a gente associe as duas coisas, que a gente haja com o instinto, mas que a gente tenha a capacidade de discernir o que a gente pode fazer de bom ou de mal. Né? Então, assim, para encerrar, né, de acordo com os espíritos, nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, quer dizer, à vontade aliada à liberdade. E agora a gente vai dar o prosseguimento ao estudo com o nosso irmão Humberto, que vai dirigir os trabalhos. Obrigado, Ludmila.
tem uma mensagem do Renato, que ele comenta assim, ó, podemos observar na história do homem primitivo o princípio instintivo e a evolução quando este instinto começa a desenvolver inteligência. O homem das cavernas era instinto apenas nas questões sexuais e de alimentação, mas com o desenvolver do princípio começou a desenvolver ferramentas, o fogo, a roda, inicialmente instinto, depois inteligência. E a Aline comentou assim para a gente, a pesquisa feita com os chimpanzés, citada na matéria que Renato compartilhou, prova o instinto animal, na matéria que ele compartilhou lá no grupo do Zap, né? Somente após longo tempo, os chimpanzés, através da necessidade de sobrevivência, começaram a empilhar os caixotes para poder pegar o alimento. Então, essa pesquisa foi uma matéria que o Renato comentou lá no grupo e que mostrava que alguns cientistas fizeram uma experiência com os chimpanzés, né, e colocaram alimentos num lugar mais alto, onde eles não conseguiriam alcançar esses alimentos. E, ao mesmo tempo, espalharam por aquele local ferramentas, né, que os chimpanzés poderiam se utilizar para poder chegar naquele alimento que estava num patamar mais alto do que eles podiam alcançar. Com o tempo, né, primeiro eles tentaram pegar, não conseguiram, mas com o tempo eles foram utilizando essas ferramentas para poder conseguir pegar o alimento que estava lá em cima. Então, de maneira instintiva, eles chegaram, né, e conseguiram chegar lá. Então, deixa eu passar agora para o Sérgio, que vai dar continuidade ao estudo. Boa noite, queridos irmãos. Como sempre, uma alegria muito grande, né? Iniciarmos esse estudo aqui. Muito bom estarmos juntos e a participação de vocês é muito importante. E, às vezes, aqui nós vamos entrar um pouquinho no estudo da Luciana, da Ludmila, do Humberto, porque o estudo ele é assim mesmo. A gente pega um pedacinho daqui, um pedacinho dali, e, às vezes, a gente entra um pouquinho lá do estudo da Luciana, do Humberto, da Ludmila. Mas é importante, porque aí cada um trazendo uma forma de estudar aquele item, faz com que a gente junte tudo e depois tire uma conclusão muito boa. Tá? Então, fiquem tranquilos que eu não estou aqui, não vou invadir ninguém não, mas pode acontecer. Agora, essa questão que o Humberto colocou aí é muito interessante, Humberto não, o Renato Mayrink e a Aline. É interessante a gente lembrar aquele beabazinho, né, lá do que a gente estuda lá no Centro Espírita, né, que nós fomos criados simples e ignorantes, né? Lembro disso, né? E que aí a gente vai através das reencarnações, da lei do progresso, né, que impulsiona a gente para o progresso, né, que todos nós chegaremos à perfeição, a gente vai galgando aquela escadinha. A gente faz até aquele desenho da escadinha, né, para ser simbólico, né? A gente vai subindo escadinhas, né? Provavelmente eu estou no primeiro degrauzinho ainda, tentando subir o primeiro degrauzinho, né? Mas aí, o que acontece? Lá no começo, quando nós somos simples e ignorantes, nós temos apenas, né, as sensações, né? Começando as sensações, depois os sentimentos, aí nós vamos galgando, vamos tendo a inteligência, né? E aí vai vindo a purificação dos sentimentos, né? Até chegarmos a sermos puros. Então, nós passamos por todas essas fases aí, né? Do instinto, do instinto puro, né? Hoje nós já temos um pouquinho mais de inteligência, né? Que, na verdade, o que a Ludmila falou, bem falado, o instinto é uma inteligência, né? Mas ainda um pouco mais rudimentar do que a nossa, né? Do que o homem, né? Então, eu fiz aqui umas perguntinhas para mim mesmo, das quais me traziam dúvidas, e eu respondi para que talvez possamos ajudar vocês também. Então, uma perguntinha que eu fiz aqui muito interessante para mim mesmo, né? É se os animais têm alma. Os animais têm alma? Né? Nós já falamos aqui lá que nós somos criados simples e ignorantes, que passamos por todas as fases. Então, os animais têm alma? A resposta é sim, né? Considerando que a inteligência é um dos atributos essenciais do espírito, tão importante que um se confunde com o outro.
podendo até serem considerados a mesma coisa, e como os animais agem demonstrando inteligência não racional na forma de instinto, né? É uma inteligência na forma de instinto, né? Eles possuem um princípio independente da matéria que sobrevive ao corpo e pode ser considerado seu espírito, e quando encarnado, sua alma. Olha que bacana! Nós chamamos muito isso no animalzinho de princípio espiritual, né? Para a gente diferenciar do espírito, do nosso espírito, do espírito do homem, né? Então, olha que coisa linda. Nós que somos apaixonados por esses animaizinhos, né? Eu sou suspeito de falar de animal, porque eu tenho 3 aqui em casa e eles mandam na gente, né? Eles mandam em mim. Na verdade, são mais inteligentes do que eu, porque eles mandam em mim, né? Eles fazem o que querem, mas é um amor incondicional. Então, olha que bacana. Até os animaizinhos nós vamos encontrar. Olha que interessante. E nós vamos, aqui aprofundando no estudo, nós vamos perceber que até nessa mesma encarnação, alguns animaizinhos de estimação nossa retornam para a nossa convivência, para o nosso convívio. Olha que coisa bacana, né? Que amor, né? Que coisa que muitas das vezes acompanham a nossa evolução para que a gente possa tutelar, né? Através da nossa ajuda, do nosso amor, né? Assim como Deus faz com a gente, né? Quando nós éramos lá simples e ignorantes, Deus cuidava da gente assim como bebê, né? Dando todo o suporte necessário, né? E aí a gente vai criando a liberdade, né? O livre-arbítrio, né? E aí nós vamos criando nossa independência, que é aí que mora o grande perigo, né, Humberto? Quando a gente cria esse livre-arbítrio, é que a gente começa a fazer as coisas que, infelizmente, às vezes, não seguem o caminho reto. Mas isso é parte da inteligência do homem, né? Da escolha, do livre-arbítrio, né? Na pergunta 597, que ficou para mim também lá, pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles um princípio independente da matéria? Aí eu volto lá naquilo que nós falamos. E que sobrevive ao corpo. Isso aqui é a resposta lá no Livro dos Espíritos, 597. Então, os Espíritos respondem, sim, sobrevive ao corpo, né? A alma dos animais difere da dos homens, né? Isso é uma dúvida que eu tinha também, viu, Humberto? A alma do animal é diferente da dos homens? Aí, olha o que eles falam. Resposta, não no sentido da sua origem. Olha que interessante. Então, todos nós temos a mesma origem. E que origem é essa? Deus. Ele que criou todas as criaturas, né? Os animaizinhos, né? Nós já passamos lá por essas fases, lá, né? Lá como nós falamos, fomos criados simples e ignorantes. Então, todos, se a gente for ver por esse lado, não tem diferença nenhuma. Porque fomos criados todos iguais, da mesma origem, né? A mesma origem. A alma dos homens e dos animais só estão em fases evolutivas diferentes, onde os humanos têm uma aquisição muito maior. Então, a alma do homem está com uma aquisição evolutiva superior à dos animais, né? Porque, como disse a Ludmila, os animais se restringem à inteligência do instinto. E todos nós, seres humanos, como ela falou também, temos também um instinto, né? Ela deu um exemplo bacana aí, eu dou um outro exemplo. Se alguém for dar um tapa nos nossos olhos, o que a gente faz instintivamente? A gente fecha os olhos instintivamente ou tenta se proteger. Isso é o instinto de sobrevivência que permanece no ser humano e que é muito importante para o ser humano. Porque sem esse instinto de sobrevivência, imagina, a gente com instinto de sobrevivência, com inteligência, às vezes a gente se decai, né, em tristezas, em desejos, às vezes até de tirar nossas vidas, né? Imagina se nós não tivéssemos esse instinto de sobrevivência. Então, quando a gente é colocado em perigo instantâneo, imediatamente vem aquele instinto de sobrevivência, de sair do perigo, de resolver aquele problema. E muitas das vezes não é nem pensado, é o instinto mesmo de se proteger, né? De sair do problema, de como sair, de nadar sem saber nadar. Então,
Isso aí é o instinto de sobrevivência. Essa é a diferença do animalzinho. Ele não raciocina, eu vou fazer isso, porque isso vai ter isso, vai ter aquilo, isso vai ser assim, se eu fizer assim, né? O animalzinho não tem isso. Ele age por instinto da sua sobrevivência, né? Eu tenho um cachorrinho aqui que quando acaba a água dele, ele dá cada patada na vasilhinha de água, que lá de cima a gente escuta, aí a gente tem que descer e botar água para ele. Lá em cima também tem água também para ele. Quando acaba, ele vai lá e fica arranhando o potinho de água. Isso é o instinto, ele está com sede. Então, ele já aprendeu que ele fazendo aquele barulhinho, alguém vai botar água para ele. Então, olha que coisa linda, né? Olha que amor gostoso, como é bom ter esses bichinhos com a gente e que a gente tem que ter muito carinho com eles. E uma outra pergunta que eu fiz também: o que acontece com os animais ao desencarnarem? O que acontece com eles? Então, aí a gente fez as pesquisas. Quando os animais desencarnam, seu espírito é recebido por espíritos incumbidos de tutelá-los. Então, quando esse animalzinho desencarna, tem espíritos, né? Espíritos que tutelam esses animaizinhos, que cuidam deles, né? E providenciam, logo que imediato, quase que imediato, uma nova reencarnação para ele, para que ele possa continuar a sua etapa evolutória, né? Então, quando nós, em alguns livros de André Luiz, a gente observa que nós observamos lá que tem animais lá, né? Tem cachorro, tem aves, né? Então, esses animais são ali, e às vezes utilizados, né? Lá em nosso lar, eles utilizam alguns animais, como cachorro, para ajudar, né? Na busca, em socorrer pessoas. É muito interessante isso. Mas eles são tutelados, eles são ali acolhidos por aqueles espíritos que tutelam aquele espíritozinho, né? Aquele animalzinho. Né? Então, a gente não pode confundir que existem animais na erraticidade. Erraticidade é só para o espírito do homem, só para nós espíritos, que raciocinamos, que podemos escolher a nossa próxima reencarnação, né? Que podemos participar da nossa reencarnação. Eles não têm essa capacidade ainda de escolher. Não, na próxima encarnação eu não quero mais ser cachorro, quero ser gato. Eles não têm essa capacidade. Quem faz todo esse trabalho são os espíritos que tutelam esses animaizinhos. E eles mantêm a sua consciência, a consciência de si mesmo, a sua individualidade? Não, eles não têm essa consciência da sua individualidade. Né? Eles não têm essa consciência, eu estou aqui no mundo espiritual, eu sou cachorro, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ele não tem essa individualidade, né? Ele continua ainda com seus instintos. É muito interessante, né, esse estudo, porque isso faz a gente pensar bem, né, como tratar esses animaizinhos, né? Olha, como os animais reencarnam com certa rapidez, é possível retornarem para a mesma família? Eu já falei aqui, né? Sim. E até muito provável que durante o percurso de nossa vida carnal, que é bem mais longa que a da maioria dos animais de estimação, reencontramos esses amigos que desencarnaram e que se apresentam em novos corpos para continuarem seu aprendizado ao nosso lado. Olha que bacana, né? E aí nós vamos lá na pergunta 600. A alma do animal, depois da morte, é classificada pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa a alma do animal, depois da morte, é classificada pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e é utilizado quase que imediatamente. Então, nós estamos confirmando aqui, nas obras básicas, né, aquilo que nós falamos aqui, que quase que imediatamente eles têm uma nova encarnação, né? E olha que interessante. Então, a gente se atenta muito aqui. Se a gente for buscar muitas pessoas que estudam essa questão, a gente percebe que tem pessoas que vão por vários caminhos, né? Então, a gente se atenta muito pela questão aqui do livro dos espíritos, do livro dos médiuns,
que Allan Kardec, né, teve um trabalho imenso, né, todos nós sabemos, de repetir milhares de vezes a mesma pergunta para diversos espíritos, para que possa obter essas informações. Aí, olha que interessante, o Estadão, né, o Estadão de São Paulo, em 2012, lançou um artigo assim: lato, logo existo. Ante evidências de que animais têm consciência e sofrem, é hora de o homem tratá-los com respeito, com o respaldo de uma década e meia de estudos do fenômeno da consciência, do comportamento animal, da rede neural, da genética e da anatomia do cérebro, cada vez mais refinado por novas tecnologias de investigações, conclui-se que as estruturas nervosas ativadas no cérebro de um bicho assemelha-se a de um humano, quando também sente prazer, medo, dor e até piedade. Então, os animaizinhos sentem medo, né? Sente dor, né? Então, olha a nossa responsabilidade. Cada estudo desse é uma coisa assim interessante, que reporta a gente a mais responsabilidade, né? A Questão Espiritual dos Animais é um livro de Ivênia Prada. Ela diz o seguinte: a reencarnação pode favorecer o encontro afetivo entre animais e homens para continuarem juntos o aprendizado de amor. Então, mais uma confirmação num livro complementar, né, falando desse retorno, que os animaizinhos podem retornar e que a gente pode estar com ele novamente aqui, né? Eu tenho um bichinho aqui que ele fica me olhando assim, me olhando, eu falei, esse cara já me conhece de alguma outra encarnação, que ele me olha muito, onde eu vou ele vai atrás, ele fica me olhando, eu converso com ele. Às vezes as pessoas pensam que eu estou ficando meio maluco. Pô, você está conversando com um cachorro? Conversa sim. Mas ele fica se olhando, né? Acho que ele não está entendendo não, mas a gente conversa, né? Faz parte. Bom, para terminar esse tópico aqui, para a gente passar para os nossos irmãos, eu vou ler aqui no livro Mandato de Amor, de Chico Xavier. A gente sabe, né? A gente gosta muito de citar o Chico aqui, que Chico era uma pessoa que amava os animaizinhos, né? Tinha um carinho imenso com os animaizinhos, né? Bom, nossos benfeitores espirituais nos esclarece que é preciso que todos consideremos que os animais diversos a nós rodearem a existência de seres humanos em evolução na Terra são nossos irmãos menores. Eles, animais, aspiram ser, no futuro distante, homens e mulheres inteligentes e livres. Assim sendo nós, podemos nos considerar como os irmãos mais velhos e o mais experiente dos animais. Então, quer dizer, Chico diz que nós somos os irmãos mais velhos e os mais experientes dos animais. Tudo isso se resume em graves responsabilidades para os seres humanos. A angústia, o medo e o ódio que provocamos nos animais lhes altera o equilíbrio natural de seus princípios espirituais, determinando ajustamentos em posteriores existências. A responsabilidade maior recairá sempre nos desvios de nós mesmos, que não soubemos guiar os animais no caminho do amor e do progresso, seguindo a verdade de Deus. Então, fica aí a nossa grande responsabilidade. Nós somos responsáveis por que fazemos com nossos animais. Então, nós vamos responder por isso também. Então, que respondamos com amor, né? Que respondamos com carinho, que respondamos com alegria e afetividade, né? Que assim, né, a gente possa ter, cada dia que passe, mais cuidado com os animaizinhos, não é mesmo? Vou passar aqui a palavra ao nosso irmão Humberto, que possa dar prosseguimento. Obrigado, Sérgio. A Aline Amorim comentou, né, sobre a questão da origem, que é tão lindo que chega a emocionar. Então, origem, né, Deus, nosso Criador. O Alessandro comentou que eu agradeço muito aos meus instintos, já me livrou de muitas situações delicadas e perigosas. Perfeito. Uma boa noite para a Fabiane Souza, que também está aqui conosco agora. Tá, então, perfeito, isso mesmo. O nosso instinto, às vezes, nos livra de muitos problemas.
Verdade. Verdade. Vou passar então para a Luciana, que vai dar continuidade ao estudo. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui de volta, né? Semana passada eu não pude estar. Bom, tem uma questão no Livro dos Espíritos, né, que Kardec faz aos espíritos, na questão 602, e ele pergunta se os animais eles estão fadados ao progresso, né, a progredir, né, ou não, né, ou eles teriam que espiar, né? E aí os espíritos dizem que não, que eles vão progredir independentemente de qualquer coisa, porque eles não têm que espiar, né? Eles não têm que passar por nenhuma provação, porque eles estão, os animais, né? O reino animal, ele está dentro de uma cadeia que faz parte da natureza, né? Então, é uma evolução, né? Que está ali e que ele precisa, sim, progredir, tanto quanto o homem, né? Na questão moral, intelectual. E o animal, né? Também precisa, sim, evoluir dentro do seu reino ali animal. E aí, mais para frente, na pergunta 604A, Kardec pergunta que ele fala assim, a inteligência é, então, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? E aí os espíritos respondem, porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Então, quando a gente lê aquele caso, né, que o Renato colocou no grupo, que foi comentado dos chimpanzés, a gente entende que aquela situação ali, os chimpanzés, eles estão utilizando a inteligência material, né? Por quê? Porque eles ali precisam, né? Eles estão ali, né? Foram colocados num local, né? Foram submetidos, chegaram com fome, né? Foram deixados com fome e foram submetidos a um local onde tinha comida, banana, né? Então tinha lá caixote, tinha lá as varas, né? E eles tiveram, né, o autor até coloca, né, o autor, né, do texto, da pesquisa, né, coloca até entre aspas que eles tiveram a ideia, os chimpanzés, de empilhar os caixotes e com a vara, né, depois de muito tempo, puxar as bananas. Então, vejam que isso não deixa de ser uma inteligência, mas uma inteligência material, né? Por quê? Porque eles precisavam se alimentar, né? Então, naquele momento em que eles estavam, né, eles utilizaram daquela inteligência limitada que eles têm, né, mas que foi fundamental para que eles ali naquele momento de fome pudessem sobreviver, né? Então, o que difere da inteligência do homem é justamente o quê? Quando os espíritos respondem que a inteligência no homem proporciona a vida moral, né? Então, a questão moral no homem, a questão da inteligência moral do homem é onde você vai utilizar o seu livre-arbítrio, né? Onde você vai utilizar o seu lado intelectual, a sua inteligência, para fazer as suas escolhas, né? Para você saber em que lado você deve ir, qual lado você deve escolher, né? E aí sim você poder ter o livre-arbítrio de optar, diferentemente dos animais, né? Eles não têm esse raciocínio. Se eu fizer isso, pode acontecer isso comigo. Se eu fizer aquilo, pode acontecer. Não, eles não têm esse pensamento, né? Que é diferente do homem, né? Eles não têm esse ato de pensar, né? Então, o ato deles é instintivo, né? A inteligência deles é mais totalmente instintiva, né? É material. Então, nesse sentido, a gente compreende que a nossa inteligência, né? Ela difere da inteligência do animal. Muitas das vezes a gente fala, né? Nossa, esse animal é muito inteligente. E os espíritos falam, afirmam que realmente os animais possuem inteligência, só que limitada, né? Não é essa inteligência raciocinada que a gente fala, nossa, como é inteligente, né? Parece até, né, que
é mais inteligente que um ser humano. Às vezes tem gente até que compara, né? Porque algumas atitudes, né, de algumas pessoas, às vezes deixam, né, as pessoas um pouco estarrecidas, né? Mas aí a gente está falando de outro tipo de comportamento, né? A gente não está falando da questão aí de uma inteligência raciocinada do animal, né? A gente está falando de uma inteligência aí que o homem não empregou bem, né? Não soube utilizar para o bem. E aí, na questão 606A, o Kardec pergunta para os espíritos, da onde que emanam, né? Então, emanam de um único princípio a inteligência do homem e dos animais? E aí os espíritos dizem, sem dúvida alguma, porém, no homem passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal, né? Então, vem essa inteligência, né? Esse princípio, né? Ele vem do mesmo fluido, né? E daí, no homem, ela é trabalhada de que maneira? Através da questão moral, do intelecto, né? E no animal, a questão é da matéria, né? A questão é no instinto somente, né? Daí essa diferença. E a gente percebe que tudo na natureza, ela vem numa unicidade, né? Ela vem tentando um equilíbrio, né? Uma organização. A gente, quando observa os 4 reinos, né? A gente vê o reino mineral, que é coisa mecânica, né? Aí passa pelo reino vegetal, que é onde tem a vitalidade, que até a Ludmila comentou, das plantas, né? Aí a gente vem para o reino animal, que tem também a vitalidade, mas tem a questão da inteligência limitada, da inteligência do instinto, até chegar no reino nominal, né? Que junta todas essas características. Então, tudo na natureza, ele tem um encadeamento, né? Deus pensa em tudo, né? Às vezes a gente pensa, mas por que criou um mineral? Por que criou um vegetal? Tudo tem um porquê, né? Tudo vem de um progresso, de uma evolução, né? Todos esses princípios espirituais, eles passam por um progresso, né? E precisam passar por um progresso, até que a gente chegue no reino hominal, né? Até que a gente consiga chegar a um espírito, né? Na formação de um espírito e possa reencarnar, né? Como um espírito e passar a ter, né? A vida de espírito, né? A vida nesse corpo aqui, né? De carne, né? Formado aqui de carne. Então, tudo na criação divina, ela tem um propósito, né? Ela tem um porquê. Nada foi feito ao acaso, né? Não existe isso, não precisava existir. Não, tudo tem uma sequência, um encadeamento, né? E aí, para finalizar, né? A gente entende que nessa escala da evolução, o pensamento e a consciência, a liberdade, ela só aparecem passados muitos graus, né? Por exemplo, na planta, tem até essa frase, né? Que na planta a inteligência dormita, né? No animal sonha e só no homem acorda. Conhece-se, possui-se e se torna-se consciente. A partir daí que o progresso ele começa, né? Então, isso vale para a gente entender que a partir do momento que você está como espírito, né, é que você se torna realmente responsável, né, pelas suas atitudes, porque aí sim você tem a sua inteligência, né, a questão moral, a questão intelectual. Você responde pelo seu livre-arbítrio, pelos seus atos, diferentemente do reino animal, né? Que ali você tem uma inteligência limitada, uma inteligência material. Então, nesse item que me coube, que a gente possa, né, fazer essa distinção, né? Que apesar da gente olhar para aquele animal e pensar, nossa, que ser evoluído, né? Mais evoluído do que fulano, né?
A gente, às vezes, né, é tão maledicente que a gente, às vezes, fala isso, né? Na hora da raiva, né? Mas a gente tem que se controlar, tem que, e também cuidar do pensamento. Mas a gente sabe que não é por aí, né? Se a gente hoje está nesse corpo, né, com o nosso espírito, né, é porque nós já estamos num grau já acima, né? Um grau já evoluído, né? Acima do reino mineral, vegetal, animal, né? Então, que a gente possa ter isso em mente, né? E tentar, como o Sérgio falou, né? Respeitar, né? O princípio de tudo é o respeito, né? E tentar compreender, né? Que nessa organização tudo tem um propósito, né? O princípio espiritual, né? Ele tem esse propósito, né? Para a gente chegar aqui como espírito, foi necessário, né? Desde lá do início, passar por tudo isso, né? Para poder chegar nesse corpo, nesse espírito aqui. Então é isso. Obrigado, Luciana. Tem comentário aqui do Renato, Luciana. É importante nós lembrarmos que já passamos pelos reinos mineral, vegetal, animal e hominal. Todas as etapas de um processo evolutivo de aglutinação, sensibilidade, instinto e inteligência. A inteligência do homem é o somatório das experiências vividas em cada uma destas etapas. É isso aí. Quando a gente fala isso, né, é interessante quando o Renato coloca, né, é importante lembrarmos que já passamos pelos reinos, tal, é que a gente não tem muito essa noção, mas eu vou contar aqui rapidinho um caso que eu nem ia contar, porque às vezes pode parecer um pouco pesado, mas não é pesado não, vocês vão até achar engraçado. Uma certa vez a gente estava fazendo uma faxina numa casa espírita que eu frequentava, e aí a gente estava lavando a casa espírita, né, e fizeram um almoço, e aí a gente estava falando justamente dos reinos, né, vegetal, mineral, vegetal, animal, hominal. E aí o almoço era frango, farofa, arroz, né, feijão. E aí falaram que aquele frango ele foi um princípio, né, espiritual. Aí eu fiquei pensando, bom, se a gente passa por tudo isso, né? Aí eu fiz a pergunta, eu já fui um frango? Será que eu já fui um frango? E aí a turma toda, né? Mas, gente, eu era jovem da mocidade, né? E a turma toda, isso foi parar na Comerge, né? Não sei se todos sabem, né? Mas Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, isso foi parar no jornalzinho da Comerge. Será que eu sou um frango? Porque virou, né, um comentário assim. Mas, quando o Renato colocou isso, me veio essa recordação. Então, não sei se eu cheguei a ser um frango, posso ter pulado dessa, né? Não necessariamente um frango, mas vamos lembrar, sim, que a gente, né, já passou por todos esses reinos, né? Mas continuo comendo frango, tá, gente? É só fazer essa lembrança aí. Nós vamos dar continuidade ao estudo, mas como o Sérgio falou, o estudo se complementa. Então, a gente vai pegar um pouquinho aí do gancho que a Luciana, que o Sérgio, a Ludmila deixaram, e depois a gente vai finalizar com a questão da mediunidade dos animais. Então, como o Sérgio comentou, os animais, eles não são simples máquinas. O princípio inteligente, ele vai se individualizando pouco a pouco, através de uma série de existências que precedem o período humano. Lá no Livro dos Espíritos, o Sérgio comentou sobre essa questão, mas os espíritos comentam que após a morte, o espírito do animal é classificado pelos espíritos que se encarregam dessa tarefa e utilizado quase imediatamente. Então, o espírito do animal não permanece muito tempo no plano espiritual. Então, assim, nascendo, vivendo, morrendo, renascendo, ao longo de milhões e milhões de anos, o princípio inteligente ele vai se elaborando, vai realizando aquisições, vai automatizando funções, habilidades, passando por inumeráveis estações de aprendizado,
até que ele atinge a idade da razão. Então ele entra no período da humanização. Ele começa a ter consciência de si mesmo, do seu futuro, consciência do bem, do mal, a ter o livre-arbítrio e também a responsabilidade de seus atos. E nós que estamos na fase humana, continuamos o nosso processo evolutivo, até atingirmos a fase da angelitude, onde não teremos mais a necessidade da reencarnação material. Então, na questão 607A, que também foi comentado, Kardec pergunta se a alma teria sido, o espírito, né, teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. E os espíritos respondem que acreditar que Deus pudesse ter feito alguma coisa sem finalidade e criado seres inteligentes sem futuro, seria blasfemar da sua bondade que se estende sobre todas as criaturas. Então, todos nós, como já foi comentado aqui pelo Sérgio e pela Luciana, os animais, os homens vão progredindo. A lei de progresso é para todos, tudo se encadeia na natureza. A evolução ela é um processo incessante, do átomo ao arcanjo, né, como a gente já escutou. E lá no livro Evolução em Dois Mundos, que André Luiz traz para a gente, uma questão muito interessante, que ele fala, né, que o princípio inteligente sofre no plano terrestre e no plano extraterrestre as profundas experiências que lhe facultarão no gozo do tempo o automatismo fisiológico pelo qual executa todos os atos primários de manutenção, preservação e renovação da própria vida. Então, hoje, né, a gente tem aí, por exemplo, o sistema digestório, o controle da temperatura corporal, o nosso sistema de defesa, né, o sistema da imunidade, todos funcionando de maneira automática. A gente não pensa para fazer a digestão, eu não como um pão e fico pensando, agora tem que fazer o processo de digestão desse pão. É uma conquista automática, é uma conquista de milhões de anos, estagiando nas zonas mais primitivas da evolução. Agora que nós estamos na fase humana, nós temos que consolidar essa humanidade em nós, distanciarmos-nos da animalidade e desenvolvermos o homem de bem. E para isso a gente conta com o Evangelho de Jesus, com a doutrina espírita, como ferramentas para nos auxiliar nesse progresso. Hoje, ainda precisamos fazer um esforço para domar as nossas más tendências, os nossos maus hábitos, para poder construir virtudes. Mas tempo virá, quando nos tornarmos homens de bem, quando adentrarmos a fase da angelitude, que não precisaremos mais fazer esforço para fazer o bem, para poder agir no bem, para ter bons hábitos, porque será uma conquista que teremos automatizado, será um processo natural de nós mesmos. Então, qualquer habilidade que a gente queira desenvolver é assim. Então, quando, por exemplo, se a gente for querer andar de bicicleta, no começo a gente precisa de disciplina, de prática, de esforço, de vontade. A gente fica concentrado no movimento do pedal, do guidão, de manter o equilíbrio, mas depois, com a prática, com o tempo, esse processo ele se torna natural, a gente já não pensa mais no pedal. A gente, inclusive, já começa a pedalar observando a paisagem, conversando, escutando música, se torna um processo natural, automático. Então, isso acontece com tudo, está na lei da evolução. E aí, sobre a questão da mediunidade, nós temos duas perguntas para responder. Os animais, eles podem ser médiuns? Os animais, é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, os animais podem ver espíritos? Então, são perguntas diferentes e que têm respostas diferentes. Então, seguindo a linha de raciocínio do Espírito Erasto, que o Espírito Erasto nos apresenta no livro dos médiuns, ele nos diz que médium é aquele que serve de intermediário para que os espíritos possam se comunicar com os encarnados. Que sem médium não há comunicação, não há manifestação física, visual ou de qualquer espécie. Erasto ainda nos diz que os espíritos eles não mediunizam a matéria inerte, não mediunizam a mesa. A mesa não é médium, a cadeira não é médium, a louça não é médium. Qualquer objeto que o espírito venha a se utilizar ou movimentar não é médium. Como já vimos, os espíritos eles se utilizam do fluido animalizado que o médium exterioriza
para animar e dar uma vida momentânea a esses objetos. Mesmo que o médium ele não tenha consciência da sua faculdade mediúnica, mesmo que ele não contribua voluntariamente para o fenômeno, os espíritos se utilizam do seu fluido para poder produzir essas manifestações. Então, acontece que para produzir esses fenômenos, há necessidade de afinidade, da união de fluidos similares, que os espíritos só encontram nos humanos e não nos animais. Então, na palavra lá de Erasto nos diz o seguinte, que não há assimilação possível entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos. Nós os esmagaríamos instantaneamente caso os mediunizássemos. Então, não há afinidade na questão da mediunidade entre o perispírito do espírito e o envoltório fluídico do animal. E se o espírito tentasse mediunizar o animal, ele o mataria. Então, ele o esmagaria. Portanto, não, os animais, assim como a matéria inerte, não podem ser médiuns. Não podem ser médiuns. E quanto à transmissão do pensamento do espírito? A gente está falando aqui de fenômenos físicos, ele não pode ser médium para efeitos físicos, mas e quanto a transmitir o pensamento do espírito? Será que o animal conseguiria? Bom, se os animais eles não podem ser médiuns de efeitos físicos, devido à diferença da natureza entre seus envoltórios, com relação ao espírito, muito menos ele poderia captar o pensamento de um espírito e o transmitir esse pensamento numa linguagem. A gente estudou que os espíritos eles tiram do cérebro os elementos necessários para poder estar trabalhando ali a mensagem. O médium ele capta o pensamento do espírito e o transmite numa linguagem humana, compreensível a nós. Então, como seria para um animal fazer isso? Logicamente, isso não acontece, isso não é possível acontecer. Portanto, os animais, eles não são médiuns de espíritos, dos espíritos. E agora a gente vai para a segunda pergunta. Tudo bem, os animais não são médiuns. Mas e quanto a ver os espíritos? Os animais podem ver os espíritos? E aí, o próprio Espírito Erasto nos responde que sim. Algumas vezes os espíritos, eles podem querer tornar-se visíveis para alguns animais, antes até de serem vistos pelos homens ou nem mesmo aparecer para os homens. Que muitas vezes o terror que alguns animais se apoderam é provocado pela visão de um espírito ou de um grupo de espíritos. Por exemplo, ele cita o exemplo do cavalo que repentinamente empina ou que não quer avançar ou que recua ante um obstáculo imaginário, e que muitas vezes esse cavalo pode estar vendo um espírito ou um grupo de espíritos diante dele. Então, acontece também com o cachorro. Às vezes o cachorro está latindo, né, porque também está vendo, presenciando um espírito ali naquele momento, ou também, né, a gente também tem que separar as coisas, pode estar escutando algo que os nossos ouvidos não são capazes de captar. Mas algumas vezes ele pode estar vendo um espírito, sentindo a presença de um espírito. Então, sim, os animais podem ver espíritos. Mas espera aí, se o animal pode ver espírito, ele não é médium? Né? Não fica essa questão? Mas não, né? Mais uma vez não. O animal não é médium. Médium é o ser humano que ele serve de intérprete para o pensamento do espírito. Quando o espírito que deseja se tornar tangível, ele tem que ter o auxílio de um médium humano, né? De uma pessoa que exala, que emite esses fluidos, né? E ele pode chegar ao ponto, inclusive, de se tornar tangível a nossa faixa de frequência, a nossa visão. Então, mesmo aquele que não seja médium pode ver um espírito, tocar num espírito, se o espírito assim desejar, se chegar a esse ponto de tangibilidade. Então, apesar dos animais não serem médiuns, eles podem sim ver os espíritos. Tá certo? Vamos ver se tem algum comentário. Tem duas mensagens aqui do Renato que a gente não tinha lido, né? Vou botar aqui. Aquelas plantinhas que se fecham com o toque por pura defesa em uma ameaça qualquer. Os insetos que se reúnem em colônias que poucas de nossas conseguem repetir em sua organização e disciplina. Processos que exemplificam bem quando os espíritos nos falam
que passamos por todos esses reinos. A inteligência é o somatório das experiências e dos instintos evoluídos. Ouvimos: prefiro lidar com os animais do que com os homens. É só por amor ou pela não contrariedade? Não é justamente a contrariedade e opiniões variadas que nos fazem evoluir? Isso tem a ver ainda com o seu estudo, Luciano. E o DJ Rafael coloca assim: Humberto, mas existe o diálogo entre nós e os animais. Existe um raciocínio lógico, uma inteligência. Somos espíritos encarnados, podemos realizar o contato. Por que o espírito desencarnado não consegue? E aí, senhores? Se ele está falando aqui, está perto. Tá bom, se nosso irmão está falando aqui da questão mediúnica, já foi explicado que realmente não tem possibilidade, né, de haver compatibilidade entre os fluidos do médium, como você falou, e os fluidos, né, do animal, né? Mas eles, às vezes, se apresentam para os animais, sim. Como você falou, mas se apresentar não quer dizer mediunidade. Né? O espírito pode se apresentar para o Sérgio ou para o Humberto e a gente não está ali sendo usado como mediunidade. Ele pode se apresentar por uma questão de tangibilidade, né? Agora, na questão mediúnica, realmente não há possibilidade, como está ali no nosso livro, ali, segundo Allan Kardec. Ele coloca ainda que o contato, o intérprete, como se fosse um médium. Realmente, assim, o DJ Rafael, né? Médium, o animal ele não consegue ser porque é incompatível, né? O seu perispírito com o perispírito do espírito. A necessidade dessa afinidade para que o espírito ele possa se comunicar através de um médium. Até mesmo os médiums, né, humanos, vamos dizer assim, até nós humanos, às vezes não temos a capacidade de nos sintonizarmos com os espíritos por questões de afinidade. Então, há essa necessidade de afinidade de fluidos, afinidade, né, de perispírito, para que haja essa comunicação como médium. Tá? Mas se a gente não conseguiu explicar, Rafael, você bota lá no grupo que a gente tenta responder com mais detalhes lá. Tá bom? Essa é uma boa pergunta e a gente pode conversar lá. Vocês têm mais algum comentário ou a gente pode encerrar, Sérgio? Eu só ia falar que, assim, a utilização dos animais, né, quando eles desencarnam, eles já são logo, né, utilizados para o reencarne, né? Então, assim, a utilização deles, né, na cadeia do reino animal, tem outros objetivos, né? Digamos assim, né, dentro da natureza, dentro do reino animal, né? Então, assim, também teria essa questão, né? Por exemplo, eles logo, quando morrem, eles logo, né, voltam, né, reencarnam, né? Quer dizer, então, eles não ficam, né, no plano espiritual, né, ali esperando, né, uma nova oportunidade, até porque eles não têm que esperar nada, porque eles estão num progresso contínuo, né? Então, a cadeia ali do reino animal, ela tem essa função, né? Que é progredir, né, ali o reino animal. Então, também não teria muito sentido, né, você utilizar, né, os animais nessa comunicação, né? Além de toda essa questão de perispírito para perispírito, né? Que é tão fundamental ali na comunicação do espírito com o médium. Então, eu já pedi para o Sérgio fazer a nossa oração final. Pode ser, Sérgio? Bom, queridos irmãos, depois desse estudo, onde juntos tentamos aprender mais um pouquinho desses ensinamentos, onde hoje o foco foram nossos animaizinhos, que nós temos que cuidar com muito carinho, zelar por eles, né? Nós sabemos que tem muitos animaizinhos soltos pela rua, passando fome, necessidade. Às vezes não custa nada a gente colocar um pouco de ração nos nossos carros. Quando a gente vê um animalzinho ali com fome, parar,
Às vezes não dá para levar para casa, mas pode colocar uma comidinha, uma cobertinha e cuidar desses bichinhos, né? Porque são criaturas de Deus. Então vamos dizer assim, querido Mestre Jesus, mais uma vez que aqui estivemos entre vós, queremos vos agradecer profundamente, Senhor, tantas energias boas que foram jorradas entre nós, tantas energias boas que foram trocadas com esses bons espíritos, com nós aqui que estamos trazendo os estudos, com esses irmãos que estão lá, às vezes longe da gente fisicamente, mas com os espíritos entrelaçados e fortalecendo cada vez mais essa grande família universal. Obrigado, Jesus, por existir uma casa como esta, que se predispõe a trazer esses ensinamentos. Obrigado, Senhor, por essa equipe espiritual que nos aconselham, que nos protege, que nos traz luz, paz e harmonia. Mas, Senhor Jesus, como nós já estamos cheios de paz, de harmonia, de amor, queremos vos pedir, Senhor, por tantos irmãos nossos que estão pelas ruas, que estão perdidos, que estão nos presídios, nos hospitais, onde haja dor, Senhor, que desta humilde família, que desse humilde estudo, possa ser subtraídos fluidos, para que esses irmãos recebam de Ti, Senhor, através das Tuas mãos e do Teu amor, um pouco de paz, de alegria e de esperança, Senhor. Assim, Mestre, agradecidos por tudo, nós vos pedimos humildemente, para que possamos dar por encerrado o estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus, uma boa noite a todos, uma ótima semana e até a próxima segunda.